Olá, meu nome é Ademir, eu sou médico, trabalho com cabelo há quase 26 anos e hoje eu vim falar sobre um assunto que eu considero essencial para aquelas pessoas que querem ter um cabelo mais bonito, mais saudável, mais cheio, um couro cabeludo mais saudável. Vamos falar sobre o resgate da saúde capilar e como os ativos naturais podem ser ferramentas que ajudam qualquer pessoa a ter cabelos mais bonitos, mais saudáveis, mais cheios, com mais brilho, com um sensorial melhor. Como nós estamos falando de ativos naturais, eu vou falar de alguns ativos amazônicos ao longo da aula. Eu resolvi pôr essa camisa camuflada, porque vocês vão ver praticamente todos os slides com alguma coisa de menção do verde, natural, a cor natural, do cor das plantas, de onde vêm os ativos, que nós vamos comentar aqui. E só para quem não me conhece, eu sou médico, então, há quase 26 anos, sou tricologista pela International Association of Trichologists, eu sou diretor científico de uma escola de tricologia chamada KS Educacional, eu trabalho na clínica H-Tri, aqui em São Paulo, na região da Zona Oeste paulistana. Sou professor há muitos anos, sou escritor, trabalho com a parte de desenvolvimento cosmético e tenho aí uma expertise em doenças capilares, em recuperação capilar bastante extenso. Isso me deixa muito feliz, porque, na verdade, eu acredito que quando você gosta daquilo que você faz e você percebe os resultados naquilo que você faz, isso gera uma satisfação muito grande. Os resultados dos meus pacientes são os resultados do meu trabalho, conjunto com o paciente, naturalmente, ele faz a parte dele, mas esses resultados, eles são sempre muito relevantes para mim, me deixam muito feliz, são eles que me realizam. Nós vamos falar, então, sobre essa questão aqui, que é o resgate capilar, como promover uma melhora completa dos seus cabelos e couro cabeludo com ativos naturais. E para começar o nosso bate-papo, eu resumi aqui algumas das principais causas de problemas capilares. E, naturalmente, que quando a gente pensa em causas de problemas capilares, a queda de cabelo é a queixa mais relevante. Eu mesmo estive num evento recentemente, um evento no qual eu tive a oportunidade de escutar uma profissional que trabalha com pesquisa de mercado, e ela foi taxativa em dizer que uma das queixas de saúde vinculadas à pele que mais cresce no mundo é a queda de cabelos. E talvez isso esteja numa crescente. Eu percebo isso ao longo dos meus quase 26 anos de trabalho, que o número de pessoas que têm algum problema de cabelo ao longo da vida aumentou bastante. E a procura por cuidados capilares também foi bastante relevante. Entre os principais problemas de queda de cabelo, a gente tem a queda capilar difusa, que também pode ser chamada vulgarmente, no caso aí, um dos tipos de queda capilar difusa é chamado, né, cientificamente, vulgarmente, porque as pessoas hoje reconhecem ele, de fluido telógeno. O fluido telógeno foi a queda mais frequente nos pacientes na época da pandemia. O Covid era um fator gatilho dessa queda capilar difusa. Provavelmente vocês aí devem ter vivido alguma queda, quem teve Covid, ou até mesmo quem usou a vacina pode ter tido um eflúvio telógeno pós-vacina. Queda capilar genética, tenho certeza que vocês conhecem a queda capilar genética, tenho certeza que vocês têm alguém na família, alguém próximo de vocês, ou vocês mesmo estão vivendo uma queda capilar que tem um fundo genético, a gente chama essa queda de alopecia androgenética. A gente tem a queda após a menopausa. Então, veja, esse também é um desafio muito grande,
todo mundo conhece uma senhorinha, uma pessoa com um pouco mais de idade, 50, 60, 70 anos, que tem uma rarefaçãozinha de couro cabeludo. E isso, antigamente, era uma coisa tida como absolutamente normal, apesar de incômoda. Hoje, isso é visto como um problema que é passível de nós prevenirmos e também de tratarmos. Então, as mulheres não precisam viver a queda de cabelo após a menopausa, se elas perceberem essa tendência em suas famílias e procurarem ajuda precocemente. E a queda de cabelo após o parto? Quantas de vocês tiveram queda de cabelo após o parto? Tenho certeza que muitas, mais de 60% das mulheres que têm filhos, né, que passam por uma gestação, elas costumam ter queda de cabelo pós-parto. E se esse número é alto assim, é porque efetivamente existe uma razão para isso. Né? O estresse físico do parto, seja ele um parto cesariana, seja ele um parto chamado de natural ou normal, eles causam um estresse biológico e naturalmente há também uma mudança no estilo de vida dessa mãe de grande relevância, fora que o ambiente metabólico da mulher durante a gestação favorece o crescimento do cabelo, favorece um cabelo mais cheio. Tenho certeza que quem viveu a gestação percebeu como o cabelo ficou mais bonito durante a gestação. Mas quando os estímulos que a gestação dá para o cabelo cessam, o cabelo, deixando de ter esse estímulo, ele tem uma programação para cair. Essa programação para cair, ela é de pelo menos aí uns 2 a 4 meses após o parto. E aí a gente tem os problemas de fibra capilar, que são causados muitas vezes pelo secador, pela prancha, por escovar demais, por desembaraçar de modo errado, por usar cosméticos de maneira inadequada, ou cosméticos que não são adequados ao teu tipo de cabelo, assim como o envelhecimento capilar, que é uma situação que leva o cabelo não só ao embranquiçamento, né, a gente chama de canice, isso na área médica. Então tem a calvície, que é a perda de cabelo genética, e tem a canice, que é o embranquecimento dos cabelos, ou agrisalhamento. Mas o envelhecimento também manifesta modificações da forma capilar. Né? O cabelo fica mais poroso, fica mais com frizz aumentado, com mais dificuldade de recuperar um estado de hidratação que seja bacana. E para nós é muito relevante trazer para vocês o quanto a saúde capilar é importante. O couro cabeludo é uma interface que conecta o folículo piloso, que vai produzir o cabelo. A gente dá o nome da raiz do cabelo de folículo piloso. Então, o couro cabeludo é uma região que serve de interface, conecta o folículo piloso com o nosso organismo como um todo, e através do nosso organismo, no couro cabeludo, via circulatória ou via terminações nervosas, nervinhos, os folículos pilosos vão receber estímulos. O couro cabeludo também tem muita glândula sebácea. Essas glândulas sebáceas acabam produzindo um óleo que, na verdade, tem a sua função na saúde da nossa pele, que é manter a nossa pele saudável, e também formar um filme que promove uma manutenção da saúde do cabelo, desde que esse filme seja numa quantidade de óleo fisiológica, numa quantidade de óleo que nós consideramos normal. Baixas quantidades desse óleo, que é produzido pelas glândulas sebáceas, favorecem um fio mais seco, um couro cabeludo mais sensível, mais descamativo, com mais risco de caspa. Um couro cabeludo mais oleoso já leva para um cenário de seborreia, de dermatite seborreica, de uma tendência a uma irritação cutânea mais expressiva, com coceira, com desconforto, com dor, e também com um tipo de descamação que não é sequinha, como a caspa, mas é mais molhadinha, mais oleosa, como aquilo que a gente vê na seborreia e na dermatite seborreica. E quando o couro cabeludo é saudável, a fibra de cabelo é saudável.
Então, a gente tem uma saúde bastante significativa da fibra de cabelo num couro cabeludo saudável. Fora que um couro cabeludo saudável fica mais resistente alguns daqueles tipos de queda de cabelo que nós comentamos com vocês no slide anterior. Além do que, é através desse couro cabeludo que chega ao folículo para estimular o crescimento do fio, a oxigenação, os nutrientes e as substâncias que o nosso corpo produz que servem de incentivo para o folículo produzir um fio de cabelo saudável. Mas também chegam os nutrientes, mas aqueles produtos que vêm à alimentação, como ativos químicos que são colocados nos alimentos, e alguns hormônios que não são tão bons para o cabelo, podem fazer o cabelo cair, que podem fazer o folículo não funcionar direito. Então, a saúde do couro cabeludo é peça-chave da saúde do cabelo, e a saúde do cabelo é um reflexo da saúde do corpo, dos nossos hábitos e também da saúde do couro cabeludo. Posto isso, existe uma coisa que eu gosto muito em ativos naturais, que é a capacidade que os ativos naturais têm de desenvolverem respostas muito interessantes no nosso organismo. Isso vale tanto quando a gente usa esses ativos naturais para uso oral, como para quando a gente usa esses ativos na aplicação local, seja na pele, seja no couro cabeludo, seja na fibra capilar. Em primeiro lugar, porque a grande maioria das plantas é rica em uma certa quantidade de minerais, uma certa quantidade de vitaminas. Isso por si só já traz um benefício bastante significativo. Também podem ter em sua composição aminoácidos, que são elementos importantes para a nossa saúde como um todo. As proteínas que a gente ingere pela alimentação são quebradas no estômago em aminoácidos, elas se quebram e viram aminoácidos. Esses aminoácidos, pela circulação, eles vão chegar em todas as partes do nosso corpo para formar os nossos tecidos, para formar nosso músculo, nossos tendões, ligamentos, pele, cabelo e tudo mais. Então é muito importante a gente ter essas proteínas. Claro que as proteínas de origem animal tendem a ter uma concentração maior, né? Os alimentos de origem animal tendem a ter uma concentração maior de proteína do que os alimentos de origem vegetal, mas os vegetais também têm proteína na sua composição. E ainda existem nos vegetais, nos ativos naturais, aquilo que a gente chama de compostos bioativos. E quando a gente fala de compostos bioativos, são componentes das plantas, e eu vou falar de um deles daqui a pouco, que é o beta-cariofileno, guardem esse nome aí, né? Beta-cariofileno é um terpeno, é uma substância que tem um comportamento de composto bioativo, que atuam como um medicamento. Então, veja, as plantas têm vitaminas, têm minerais, têm proteínas e têm compostos bioativos. E a somatória de todos esses 4 elementos, que eu acho que são os principais, existem outros também, tornam os ativos naturais versáteis. O que é um ativo versátil? É aquele ativo que ele atua em diversos lugares da área onde ele está sendo utilizado. Então, você pega, por exemplo, eu vou citar algo que não tem nada a ver com a nossa aula, mas é um ativo que eu acredito que é muito interessante para exemplificar, o chá verde. O chá verde tem a teanina, que é uma proteína que é bastante interessante para relaxar o nosso mental, para reduzir a ansiedade. O chá verde tem a epigalocatequina galato, que é um ativo que controla a oleosidade, estimula o crescimento capilar, melhora a saúde do nosso sistema imunológico, melhora a nossa disposição, melhora o nosso foco e a nossa concentração. O chá verde tem um pouco de cafeína também, que dá disposição e melhora a concentração. O chá verde é rico em minerais e vitaminas que promovem saúde do nosso organismo e, quando utilizado em cosméticos, do nosso couro cabeludo também. E tudo isso está comprovado na literatura científica. Então, cada dia mais existem revistas médicas e científicas específicas que, de certa maneira,
vão trazendo essas confirmações sobre as funcionalidades dos ativos naturais. E uma das coisas que eu acho interessantes neles é que eles atuam por vias fisiológicas. Além de serem naturais, eles atuam por vias que naturalmente já acontecem no nosso organismo e que muitas vezes precisam ser reguladas, e eles ajudam nessa regulação de uma forma a devolver para nós a saúde e a qualidade de vida, e no caso a qualidade dos cabelos, quando a gente pensa hoje. Então os ativos naturais são absolutamente muito bacanas em todos os aspectos, ok? Bom, existe um grupo de ativos, olha que interessante, chamado de canabinoide-like, ou canabinoides-like. O que são ativos canabinoides-like? São ativos que imitam os ativos que a gente tem nas plantas da família da cannabis. Cannabis, para quem não sabe, é a planta da maconha. E hoje, para quem acompanha a evolução da saúde, existem muitas propriedades médicas que são obtidas a partir dos canabinoides extraídos da cannabis. E quando a gente pensa em ativos extraídos da cannabis, muita gente já tem um preconceito, entendendo que os ativos extraídos da cannabis, eles podem ter um papel de atuar no nosso organismo como o hábito de fumar cannabis ou a drogadição em cannabis causa nas pessoas. Mas hoje a gente vê o uso de canabinoides na psiquiatria, de canabinoides na área de reumatologia, na área de imunologia, na área de cardiologia, na área de neurologia, em absolutamente todas as áreas da medicina. Inclusive na área da dermatologia e na área da pele, seja porque o paciente tem doenças que são causadoras de estresse ou de ansiedade, né? Ou ele tem um estresse, uma ansiedade, que é um problema psiquiátrico, que ele se beneficia com o uso dos canabinoides, dos extratos ou dos óleos com compostos canabinoides da cannabis, seja porque ele aplica na pele ou no couro cabeludo esses tipos de produtos também. Então, para que você possa entender, porque eu cheguei na cannabis e nos ativos cannabinoid-like, eu preciso dizer para vocês que o nosso organismo, ele tem alguns compostos nos tecidos que são chamados de receptores. Receptor é algo mais ou menos assim. Imagina que você tem uma célula e essa célula ela é sensível a um determinado hormônio. Na parede dessa célula existe uma pecinha que é colocada ali, que é produzida e colocada ali, para que o hormônio se ligue nessa pecinha, e ao se ligar nessa pecinha, essa célula traga o hormônio para dentro para promover uma ação dentro dessa célula. Então a célula tem uma pecinha na sua membrana para um hormônio específico, pode ser o hormônio da tireoide, o hormônio do ovário, o hormônio da paratireoide, seja lá qual for. Para que o hormônio saiba que ele precisa parar ali, ele precisa encontrar o receptor, que é essa pecinha que fica na membrana da célula. Aí ele encontra o receptor, ele entra dentro da célula e tudo que ele tem que fazer ali dentro da célula ele vai fazer. Então, receptores são isso, né? E aí, gente, vejam bem aqui, nós temos receptores que são chamados receptores endocannabinoides, ou seja, nós temos no nosso organismo alguns receptores que o nosso corpo produz para os ativos que são chamados canabinoides. Aí você vai me perguntar, mas como assim nós temos ativos? Nós temos receptores para canabinoides? Sim, a relação do ser humano com a planta cannabis, ela é milenar. E o nosso organismo, de alguma maneira, acabou pelo contato com a planta, e não porque se usava como droga no passado, mas porque existem muitas funcionalidades na cannabis que talvez quem nunca estudou não reconheça, mas o nosso organismo desenvolveu essas pecinhas chamadas de receptores para algumas células que são sensíveis aos canabinoides. E quando eu falo desses
canabinoides se encaixando nessas pecinhas, eles têm uma função de atuar na normalização do tecido, ou da célula, ou na normalização da funcionalidade dos tecidos e das células. Olha que interessante. Existem dois grandes receptores, o CB1 e o CB2, e aqui, só para mostrar para vocês, existe literatura, e eu vou trazer isso nos próximos slides, que fala sobre a normalização da função e da estrutura da pele através do uso dos canabinoides. Existem cremes fora do Brasil, a nossa legislação não permite canabinoides da cannabis para compra livre das pessoas, mas existe lá fora. Existe em países da América do Sul, da Europa, Estados Unidos, países que permitem cremes, tônicos capilares e um monte de outros produtos que têm canabinoides extraídos da cannabis. E por que eles normalizam a função da pele? Porque eles corrigem a inflamação, melhoram a saúde da pele, através de estimular receptores que são chamados de receptores CB2. Não só isso, eles promovem outros benefícios, que são, por exemplo, a melhora da qualidade da fibra capilar, a estimulação do crescimento do cabelo. E quando eu falo em ativos canabinoides-like, eu vou citar um ativo aqui que estava na foto do slide anterior e que está na foto que aparece aqui nesse slide também, que é o óleo de copaíba. O óleo de copaíba tem um composto bioativo chamado beta-cariofileno, que é um composto que se liga ao mesmo receptor que os canabinoides que vêm da cannabis se ligam. E olha que interessante. Mesmo não sendo um ativo que é extraído da cannabis, ele é extraído de uma planta natural da Amazônia, ele vai se ligar ao receptor da pele, que é canabinoide, ou do folículo piloso, que é um receptor endocannabinoide, e vai promover benefícios de acalmia, de normalização da fibra capilar, de melhora da fibra capilar e de estímulo do crescimento do cabelo. Não precisando aqui usar o ativo que vem da cannabis, que eu acho absolutamente muito legal. Fora que o beta-cariofileno, ele estimula a produção na pele de beta-endorfina. E a beta-endorfina dá uma sensação de prazer cutâneo. Então, quando você usa, por exemplo, e aí eu vou te dar uma dica, você pode fazer uma quantidade bem pequenininha de óleo de copaíba, você vai colocar aí, sei lá, uma colherzinha de chá de óleo de copaíba em 10 ml aí, ou 15 ml de um outro óleo qualquer, como abacate, como, sei lá, germe de trigo, como óleo de amêndoa, você aplica isso sobre a pele tem uma sensação de bem-estar, a pele dá uma sensação de bem-estar. Esse sinal vira um sinal de bem-estar físico quando você usa o beta-cariofileno sobre a pele. Olha que interessante isso, né? São coisas que a gente acaba não falando muito, mas que tem uma relevância muito grande para nós. Bom, e o que diz a literatura científica em relação aos ativos canabinoides e aos canabinoides-like, que eu estou chamando aqui de análogos de canabinoide. Análogo é aquilo que é igual ao canabinoide, mas não necessariamente é o canabinoide em si. E olha que legal, vou mostrar aqui para vocês alguns ativos. Jornal de Tricologia, International Journal of Trichology. Aí, assim, é uma revista médica de cabelo, de tricologia. Ele fala aqui, novo crescimento de cabelo com um produto, um extrato de cannabis. E aqui, esse artigo, que é de 2023, de janeiro, fevereiro, ele cita os benefícios desse extrato de cannabis para o crescimento capilar. Olha aqui, sistema endocannabinoide e a pele, com potencial de usarmos o sistema endocannabinoide para trazer benefícios para a pele, que foi o que eu disse. Não necessariamente você precisa usar o extrato de cannabis, por exemplo, mas você pode usar a copaíba, tá certo? Outros 2 artigos, o canabidiol melhora a nossa resposta às radiações ultravioleta do tipo B
em pacientes com psoríase. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Porque, assim, nós estamos falando de cuidado da psoríase com ativo que é um ativo da família dos canabinoides. Aqui uma outra molécula muito importante, um tema muito importante, o PIPAR é uma via, né? A via PIPAR no nosso organismo, ela está presente na formação de alguns problemas de cabelo e de couro cabeludo, como alopecia fibrosante frontal, líquen plano pilar. E os canabinoides, eles atuam nessa via do PIPAR e ajudam a prevenir e a tratar esses tipos de problema. Olha que legal. Aqui também, permeação de beta-cariofileno. Olha o beta-cariofileno aqui, ó, com ação anti-edematosa, diminuição de inflamação, de estresse oxidativo, de radical livre e diminuindo o edema numa área que estava inchada na pele. O beta-cariofileno da Copaíba, que eu falei para vocês aqui, ó. Mais um outro artigo falando de beta-cariofileno na inflamação crônica, aqui mais na inflamação crônica do corpo como um todo. Então, a gente tem inúmeros benefícios com o uso dos canabinoides que vem da cannabis, mas no caso aqui, o que nos interessa na nossa aula é o uso dos canabinoides-like, em especial. Um deles é o óleo de copaíba, mas existem outros. O patchouli tem canabinoide, tem compostos canabinoides-like, o maracujá tem ativos canabinoides-like. Existem muitos ativos, muitas plantas que têm ativos canabinoides-like. O alecrim tem, a lavanda tem, existem muitos ativos que têm ação canabinoide-like. A gente pode se utilizar deles. E aqui eu trago para vocês e apresento para vocês essa linha chamada CBA+, que são os canabinoides que vêm de plantas da Amazônia, sendo que o principal ativo canabinoide que vem de planta da Amazônia, que a gente tem aqui, é o óleo de copaíba, que nós já falamos. Se alguém já experimentou o óleo de copaíba, eu gostaria que me experimentasse, de repente fossem nas minhas redes sociais, me dá um feedback sobre o bem-estar que o óleo de copaíba traz. E essa linha ela tem um blend de plantas que são canabinoides-like, essas plantas vêm da Amazônia, por isso que se chama CBA amazônico. E os compostos desses produtos, desse shampoo, desse condicionador, desse tônico e dessa máscara, eles vão agir de maneira integrada com outros ativos que a gente tem na formulação e, em associação com os outros ativos, a gente tem uma melhora da saúde do couro, normalização da saúde do couro, estímulo do crescimento capilar e uma melhora na qualidade da fibra, uma melhora na hidratação, na nutrição, na parte de reconstrução dessa fibra se ela estiver danificada. É um produto absolutamente completo, é uma linha, na verdade, absolutamente completa, que tem tudo que o seu couro cabeludo precisa. E quem não precisa de um produto assim? Quem não precisa de uma linha assim? Eu fiz parte do desenvolvimento desse produto, tenho orgulho de falar sobre isso, porque, de certa maneira, eu contribuí para que esses produtos atingissem o grau de excelência que eles têm. E eu vou dizer para vocês de uma maneira muito clara. Eu sou fãzaço deles e os produtos já têm uma legião de fãs muito grande por conta de quem já teve a oportunidade de experimentar esses produtos da linha CBA+, o receituário. Bom, gente, e já que nós trouxemos essa solução eficaz e uma solução com uma proposta natural, esses produtos, esses cosméticos são naturais, eu quero trazer para vocês aqui uma oferta que é muito interessante. É um kit completo CBA+, em que você vai ganhar o kit CBA+, você vai ganhar, olha que legal, uma masterclass comigo, onde eu vou falar sobre a rotina do cabelo saudável. Eu vou abrir a possibilidade de você ter acesso a uma plataforma com mais de 80 aulas minhas, que se chama Comunidade Saúde Capilar.
de forma gratuita por um ano. Eu vou abrir a possibilidade por um ano de você ter acesso ao conteúdo da comunidade O Receituário, que é uma comunidade específica para nós nos aprofundarmos no resgate da saúde capilar. Quem adquirir, as primeiras 50 pessoas que adquirirem esse kit completo CBA, com esse plus que a gente está fazendo, elas vão ganhar ainda um livro de minha autoria, Como Vencer a Queda Capilar, que é um livro que eu tenho muita satisfação de ter escrito, porque talvez seja o livro que eu mais gosto. E tudo isso fica no valor de R$ 497, que é praticamente um valor, assim, que é muito simbólico dentro de tudo aquilo que custaria você comprar o kit completo do CBA, mais ter acesso a um ano da comunidade, mais ter acesso a um ano da comunidade saúde capilar, um ano de acesso à comunidade receituário e tudo mais. Eu vou deixar aqui um link para quem ficar interessado nessa promo. Eu acho que pode ser uma promo muito legal para você que está com problema de fibra, para você que está com problema de couro, para você que precisa de estímulo ao crescimento capilar. E eu tenho certeza que você vai usar os produtos da linha CBA+, no receituário, e vai ficar muito feliz. Um grande abraço para vocês. Eu espero encontrá-los na comunidade Saúde Capilar e na comunidade O Receituário, para que a gente possa se ver mais e para que a gente possa falar ainda mais sobre a saúde dos cabelos. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.